A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da Palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação, amém? E hoje, convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos estar lendo no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 19, nos versículos do 1 ao 8, onde na epígrafe diz: Deus fala com Moisés no Monte Sinai, amém? Versículo 1 diz: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, falaremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Amém? Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nós vemos, meus irmãos, essa passagem onde Deus, ele usava que Moisés, ele levantou Moisés como líder para guiar aquele povo. Deus, ele dava as instruções a Moisés e Moisés repassava ali para o povo de Deus. Aqui no versículo 1 diz: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Então, após ter saído do Egito, o povo de Deus sendo guiado por Moisés, líder espiritual que Deus escolheu, que Deus levantou ali para estar guiando o povo dele. O povo foi liberto da escravidão do Egito, mas aqui ainda estava no deserto. E a palavra de Deus diz que ao terceiro mês da saída do povo de Israel do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, e ali acampou-se defronte do monte, do monte Sinai. E subindo Moisés a Deus, o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Então, meus irmãos, Deus, ele dava as instruções a Moisés e Moisés repassava ao povo. E aqui no versículo 4, Deus dizia a Moisés que Moisés repassasse ao povo, dizendo: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águias e vos trouxe a mim. Glória a Deus. Versículo 5 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis
reino sacerdotal, povo santo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nesta palavra, hoje Deus, Ele pede que ouça a voz dEle. Deus, em toda a Bíblia, Deus, Ele tem as promessas, Ele promete nos abençoar, mas Deus, Ele pede que nós ouçamos a sua voz, que nós ouçamos a voz de Deus, que nós obedecemos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, que nós obedecemos à palavra dele. Aqui no versículo 5 ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Glória a Deus. Aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, Deus, Ele tinha um motivo para resgatar os israelitas da escravidão, né? Ali o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Deus, ele tinha um motivo para resgatar os israelitas da escravidão. Agora ele estava pronto para dizer-lhes qual era a razão. Israel tornou-se um reino de sacerdotes e uma nação santa. Glória a Deus, onde qualquer um poderia ter liberdade de aproximar-se de Deus. O Senhor chamou Israel para representar o seu estilo de vida, para ensinar a sua palavra e para ser um agente de salvação para o mundo. Todas as nações da terra serão abençoadas por intermédio dos descendentes de Abraão. Gênesis capítulo 18 e versículo 18. Não demorou muito, no entanto, para que o povo corrompesse o plano de Deus. Então o Senhor escolheu os descendentes de Arão, da tribo de Levi, para serem sacerdotes. Levítico, capítulo 8 e capítulo 9 de Levítico. E para representarem o que Deus havia chamado toda a nação para si. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Em Jesus Cristo, Deus mais uma vez ampliou seu plano para englobar toda a humanidade. A morte e ressurreição de Cristo permitiram que qualquer um se aproximasse de Deus livremente por intermédio de Cristo. E você pode glorificar o nome de Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Então, através de Cristo, por intermédio de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos nos salvar, porque a morte e ressurreição de Cristo permitiu que qualquer um se aproximasse de Deus livremente por intermédio de Cristo, por meio do Espírito Santo. A igreja torna-se uma comunidade de santos, de sacerdócio real. A igreja é conclamada a representar o estilo de vida de Deus, de ensinar a sua palavra e de ser seu agente de salvação para o mundo. Deus, ele procura abençoar o mundo por seu intermédio. Glória a Deus. E nós vamos estar pegando aqui 2 versículos, meus irmãos. Um que se encontra no livro de João. Em teu altar eu me
Mostra o Senhor em oração, em súplica e louvor. A ti, Senhor. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele salva todo aquele que crê. Glória a Deus, aleluia. No versículo 17 diz: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos crer em Jesus para poder sermos salvos. Nós precisamos crer no que Jesus falou, na palavra de Deus, nas palavras que está registrado na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando ao meu coração e ao seu coração, amém? E nós vamos ainda pegar mais um versículo no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, o mesmo versículo, a mesma coisa que Deus falou aqui para Moisés repassar para os israelitas no capítulo 19 de Êxodo, Êxodo 19, Êxodo capítulo 19, versículo 6, diz: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E estas mesmas palavras se repetem aqui no Novo Testamento, no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis. Então, para que anuncieis, meus irmãos, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Então, Deus, ele quer que nós anunciemos a palavra dele, né? Aqui diz que é para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém.